É verdade que crianças, ao receberem a Cristo e entrarem no reino de Deus, elas conseguem entender todas as grandes doutrinas iniciais, os pontos de partida da fé cristã. Entretanto, também é verdade que um sem número de declarações do Novo Testamento, aqui eu falo de Novo Testamento porque vamos abordar, na perspectiva do Novo Testamento, a figura do Pai. Então, é verdade também que, apesar de as crianças poderem entrar no reino, entendendo todos os pontos de partida da mensagem do Evangelho, há um sem número de declarações do Novo Testamento que requerem uma reflexão metódica, que exige de nós tempo, e são reflexões que podem nos ajudar a sairmos de uma, aspas, infância espiritual. Eu cito como exemplo de algumas complexidades do Novo Testamento, complexidades que são presentes nas cartas paulinas, mas que também são presentes em diversas falas de Jesus. Eu cito para falar apenas das complexidades paulinas, um texto por demais conhecido, que é 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Pedro diz: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Verso 16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Se na fala de Pedro o distorcer se aplica às complexidades de Paulo e também a outros trechos da Escritura, como se aplica, existe também a possibilidade, e eu creio muito que ela seja verdadeira, que não apenas os textos de Paulo contenham complexidades, mas também as demais Escrituras contenham, então, trechos difíceis de se entender. Como parte dessas Escrituras difíceis de se entender e que os ignorantes e instáveis, os que não sabem e que são inconstantes na busca de Deus, distorcem, eu quero pensar com vocês em algumas falas de Jesus sobre Deus, o Pai, que realmente são difíceis de entender. O primeiro princípio que a gente vai pensar acerca do Pai é o seguinte: o Pai é inacessível à mente humana. Ficou fácil? O Pai é inacessível. A nossa mente não consegue tocar o Pai, alcançar o Pai, penetrar o Pai, conhecer o Pai. O Pai está fora da nossa percepção mental. O Pai está infinitamente acima de tudo que é humano, tudo aquilo que é criatural, que é coisa de criatura, de ser criado. Pela Escritura, somente um ser conhece o Pai. Somente o Filho. Somente o Filho o conhece e mais ninguém. Somente o Filho conhece o Pai e mais. Somente o Filho revela ao Pai e mais ninguém. O Pai é o transcendente. O Pai é aquela pessoa da Trindade fora. Futuramente, não nesta sequência sobre o Pai, nós vamos pensar com mais profundidade em dois conceitos que são revelação e verdade. Mas, de antemão, o que nós vamos ver está lá em Mateus 11, 27, é uma fala do Senhor Jesus, que tem que mesmo fazer a gente dar voltas no raciocínio. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai.
E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Amém? Eu vou reler esse mesmo verso, Mateus 11, 27, para fazer uma observação. Todas as coisas, diz Jesus, me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Olha só, Jesus vai falar que nem mesmo o Filho pode ser captado pela mente humana simplesmente. O Pai precisa revelar o Filho, ou seja, quando o Pai envia o Filho ao mundo, então o Pai revela o Filho ao mundo. O Filho precisa vir para ser revelado, e ele vem. E por causa disso os apóstolos dizem, nós vimos a vida, nós vimos a luz, nós vimos aquele que é o Verbo encarnado. A luz veio, Deus, o Filho se revelou e nós o vimos, mas até então nós não o conhecíamos. Quando o Pai envia o Filho no dizer de Jesus, então o Pai revela o Filho ao mundo. E Jesus finaliza esse verso dizendo, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. O envio do Filho cumpre uma dupla função. Diga comigo, o Filho revela o Filho e o Filho revela o Pai. Talvez a dupla revelação ocorra na própria revelação do Pai pelo Filho. Essa dupla revelação que o Filho vem trazer a nós. O Filho revela o Filho. Quando ele se manifesta ao mundo, ele é revelado, ele é autorrevelação, ele revela a si mesmo, e ao vir e revelar-se a si mesmo, o caminho possível para nós, talvez seja este, o Filho, revelando-se a si mesmo, revela então o Pai, e ao revelar o Pai, é o Pai quem na verdade revela o Filho. Ou seja, essa primeira revelação dada pelo Filho de si mesmo é uma quase revelação. Porque só será possível de fato conhecê-lo depois de se conhecer o Pai. E o Pai então se encarregará de revelar seu Filho. Além de na parte B de Mateus 11, 27, o texto que nós estamos examinando. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Essa ideia de ser o Pai quem revela o Filho também aparece em João capítulo 6, verso 44. Jesus diz, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O Filho revela o Pai, e o Pai, revelado pelo Filho, Ele próprio é quem revela intimamente o Filho. Por agora, nessa introdução a Deus, o Pai, o que importa para nós sabermos é, primeiro, não há outro acesso ao Pai a não ser o Filho, não existe outro meio. O Pai é inacessível por meios naturais. Alguém aqui quer conhecer o Pai? Amém. Só pelo Filho. João 14, 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa primeira verdade por si só já é estonteante. Pelo seguinte, tudo o que tiver de ser considerado de fato, em verdade, conhecimento do Pai, só pode ser resultado de uma mediação ou intermediação do Filho. Não existe real conhecimento do Pai sem intermediação do Filho. Isso não existe. Tem que ser obra do Filho, o acesso ao Pai. Não existe outra via.
Ah, agora eu conheço o Pai, eu ando com Deus, eu conheço a Deus. Conhece como? Como Deus foi revelado a você? Ah, a única via é o Filho. Mesmo quando antes de sua encarnação, era o Filho que, por meio da esperança no Messias, proporcionava àqueles que andavam com esperança o acesso ao Pai. Eles eram salvos na esperança. Fora dessa esperança no Filho, fora dessa esperança no Messias, não há qualquer acesso ao Pai. O Pai habita em luz inacessível. O Pai é o transcendente. Sempre que alguém de fato se aproximar do Filho, existe uma outra parte dessa moeda. No dizer de Jesus, sempre que alguém de fato se aproximar do Filho, terá acesso ao Pai. Não é apenas um desejo de chegar ao Pai. Alcançar o Filho, abraçá-lo, beijá-lo, tocá-lo, chegar nele, acessá-lo de fato, amá-lo, sempre me conduzirá ao Pai. Porque o Pai é um caminho aberto. Melhor, o Filho, um caminho aberto ao Pai. Amém? Jesus diz em João 14, verso 7: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já, desde agora, o conheceis e o tendes visto. Diante dessa acessibilidade ao Pai pelo Filho, seria no mínimo, pelo menos, estranho, alguém que de fato possuísse algum conhecimento de Deus, ou dissesse ter algum conhecimento de Deus, e ao ser apresentado a pessoa do Filho, esse alguém, ao ser apresentado a pessoa do Filho, Jesus, viesse a rejeitá-lo. Se é o Filho quem dá acesso ao Pai, se é o Filho quem dá a revelação do Pai aos homens, não faz sentido algum alguém que diz ter Deus, eu vou usar uma expressão coloquial, a expressão do povo, ter Deus no coração. Alguém que diz ter Deus no coração, essa expressão soa estranha nos nossos ouvidos, mas está valendo. Alguém que diz ter Deus no coração, ao ser apresentado a Cristo, rejeitá-lo, não faz sentido algum. É estranho. Aliás, é tão estranho que o próprio Jesus mostra estranheza quando ele é desonrado pelos fariseus, lá em João capítulo 8. Ele acha muito estranho alguém dizer que honra a Deus e não honra o Filho, ao ter contato com o Filho. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Olha isso. Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me... Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Vocês não queriam Deus, vocês não dizem que amam a Deus, que gostam das coisas de Deus, da presença de Deus. Eu não estou entendendo. Quem diz que conhece o Pai, que ama meu Pai, vai gostar de mim. Eu sou o caminho para Ele. Olha a continuação que Jesus vai dizer: pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Na verdade, a mensagem do Pai é inaudível para vocês que não me amam, a mim, o Filho. Com isto, a primeira verdade que agora nós vemos sobre o Pai, em Mateus 11, 27, que diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. A primeira verdade
no dizer de Jesus é que o Pai é inacessível à mente humana e de que é impossível conhecer o Pai, amar o Pai e rejeitar o Filho ao ter contato com Ele. Isso nos leva a uma constatação muito séria, que é a seguinte: muito do que se diz sobre Deus o Pai, por não ser acompanhado de amor pelo Filho, não é de modo nenhum, no dizer de Jesus, conhecimento de Deus. Falar-se do Pai, rejeitando o Filho, ou o modo de viver do Filho, ou a fé no Filho, ou o amor pelo Filho, não pode ser de jeito nenhum chamado de conhecimento de Deus. Não é. Pode ser uma mera suposição humana, pode ser uma mera repetição de algo que se ouviu sobre Deus, será um discurso, um falar sobre Deus, que de jeito nenhum no dizer de Jesus envolve conhecimento. E porque não envolve conhecimento de Deus, no dizer do próprio Jesus, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti mesmo, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Não envolve, portanto, salvação. Sendo mero falar sobre Deus, em vez de conhecimento de Deus, não é acompanhado de salvação. Só é possível o conhecimento de Deus, no dizer de Jesus, pelo conhecimento do Filho, ou a aceitação do Filho, e isso envolve amor por Ele. Se Deus fosse o Pai de vocês, diz Ele em João 8,42, vocês me amariam. Como reduzir esse absoluto, meus irmãos? Estamos juntos? Segunda verdade. A primeira, digam comigo, o Pai é inacessível à mente humana. Por mais que eu queira acessar o Pai na carne humana natural, com a minha lógica humana, não conseguirei. O Filho terá que me revelar o Pai. De algum modo, o acesso ao Pai acontecerá, se acontecer em algum momento, por intermediação do Filho, por graça vinda pelo Filho. Segunda verdade, diga comigo, o Pai não é Pai de todos. Ele não é Odin, o Pai de todos. Do que trata a famosa fala de Jesus em João 14, verso 6? Voltemos a ela. Respondeu Jesus, eu sou o... Esse vir ao Pai, presta muita atenção. Dr. J. Packer fala sobre isso muito apropriadamente. Esse vir ao Pai, em outras palavras, é ser reconhecido por Deus como filho. É chegar diante do Pai não como estranho, a ideia não é essa. É chegar diante do Pai como filho do Pai. Ninguém é reconhecido por Deus como filho no dizer de Jesus, a não ser por mim. Vocês estão aí? Ninguém é reconhecido por Deus como filho no dizer de Jesus, a não ser por mim. Não há um Pai universal. Filiação a Deus não é um status universal no qual todo mundo entra, ou que todos adquirem por nascimento natural. É um dom sobrenatural mesmo que se recebe por se receber a Jesus. Agora veja só, na sala 1 e neste púlpito, por diversas vezes eu já disse e continuarei dizendo, que à luz de textos, por exemplo, como do filho pródigo, do rico e Lázaro, e de tantos outros textos no Novo Testamento, todo ser humano nasceu para ser filho.
Ou seja, em linguagem jurídica, é filho de direito. Todo ser humano nasceu para ser filho, para ser filha de Deus. E detalhe, Deus sente como filho. Mas também é verdade que nem todos são, voltando à linguagem jurídica, filhos de Deus de fato. Jesus lamentou acerca de Jerusalém, dizendo justamente isso, que queria tratar aquele povo como se fossem seus. Está claro na Bíblia isso. E ele sente como filhos. O amor em Jesus é amor, interessante que nem é paternal, é maternal. Clara referência à divindade de Cristo. Amor maternal, Deus é ser assexuado ou Deus é plurissexual, não quero nem entrar nesse mérito aí. Deus foge a esses nossos conceitos de sexualidade, evidentemente. Mas Jesus fala aqui em linguagem maternal, lamentando sobre Jerusalém, dizendo que aquele povo não deu para ele uma contrapartida. Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jesus está lamentando porque o sentimento dele é de paternidade ou maternidade, mas não há uma reciprocidade. Os hierosolimitanos, quem é de Jerusalém, hierosolimitano, os hierosolimitanos não correspondiam. Mais incrível nesse texto é ler o contexto. Se a gente prestar atenção especificamente com quem Jesus está falando, ou sobre quem Jesus está falando, quem são esses assassinos aqui, quem são esses pelos quais Jesus tem sentimento materno, ele quer acolher, ele quer cuidar, ele quer maternagem suficiente para eles. Se a gente olhar para Mateus 23, os versos anteriores, 29 a 34, nosso queixo vai cair. Olha só. Ai de vós. Quem? Escribas e fariseus. Jesus está falando sobre maternagem dos seus ferrenhos inimigos religiosos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. E aí no verso 37, 3 versos à frente, Jesus vai dizer: quantas vezes eu quis acolher vocês, vocês não quiseram. Esse contexto e essa finalização de Jesus no seu lamento em Mateus 23 destroem, pulverizam qualquer teoria que diga que Deus escolheu alguns para a salvação e outros não. Não tem como se sustentar. É bem verdade que o Senhor amou o mundo inteiro. Ninguém fica fora desse amor. Aleluia! Ninguém. O convite de salvação é para toda a humanidade. Aleluia! Que o Pai não é Pai de todos, os apóstolos disseram abertamente. O próprio Jesus diz
abertamente isso para os fariseus, que ele tanto amava e pelos quais chorou. Ele chorou por eles e por Jerusalém. João 8, 41 a 44. Olha só o embate de Jesus com os fariseus. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é, o que eles disseram? Deus. Olha isso. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Olha aqui que Jesus diz em João 8, verso 44. Vós, para os fariseus, tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida, assassino desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A Bíblia não apenas diz que nem todos são filhos de Deus, mas vai além. Jesus diz que há aqueles que são filhos do diabo. O pai é, no dizer de Packer, de novo, pai daqueles que, reconhecendo-se pecadores, depositam a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Depositam a sua confiança no Senhor Jesus Cristo como aquele que levou seus pecados, que é seu mestre, e assim eles se tornam espiritualmente semente de Abraão. Gálatas 3, verso 26, pois todos vós, diz Paulo aos Gálatas, sois filhos de Deus mediante, diga comigo, mediante a fé em Cristo Jesus. E Paulo prossegue dizendo, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Então, vocês são filhos de Deus pela fé, são povo de Deus, são o Filho de Deus. Amém? Olha bem como é que foi o final dessa frase. Porque esse é o terceiro conceito. O pai, como pai, tem apenas um filho. O Filho unigênito. O Pai tem um Filho, que é Cristo. Aqui nós chegamos a um estreitamento. Preste atenção. Deus Pai só é Pai de Deus Filho Jesus Cristo e do Filho, portanto, encarnado há 2000 anos atrás. Só é possível ser filho de Deus, diz a Bíblia repetidamente, sendo um com o Filho de Deus. Só é possível ser filho de Deus, sendo um com o Filho de Deus. Temos aqui alguém que é um com Jesus? Então, veja só, apesar de eu estar olhando para várias pessoas, com as suas individualidades, com as suas características peculiares, apesar de eu estar olhando para várias pessoas, eu também estou olhando uma pessoa única. Eu estou olhando agora para Jesus Cristo, ou diria, para parte do corpo do único Filho de Deus, Jesus Cristo. Só é possível ser filho do Pai, sendo um com o Filho do Pai.
que é o Filho unigênito. Não há outra possibilidade. Ou seja, isso dá para nós uma outra percepção, e nós vamos aprofundar esse conceito a partir da quinta que vem. Isso dá para nós uma outra percepção sobre uma fala de Jesus, que já foi citada aqui: eu sou o... Jesus é o caminho. Agora veja só uma outra realidade muito conhecida, que fala ao mesmo tempo de porta e caminho. Entrai pela porta, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à e muitos são os que entram por ela. Estou lendo Mateus 7, verso 13. Verso 14. E porque estreita é a porta, e apertado apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. O caminho é apertado porque ele tem a largura e o comprimento e a altura de uma única pessoa, que é Cristo. E a porta é estreita porque a porta é Cristo. João 10, verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta. A porta tem tamanho para uma pessoa só, não dá para entrar em bolo. Não dá para entrar de arrastão. Não dá para entrar com um monte de bugiganga. Ela é do tamanho de uma pessoa. A porta é Jesus Cristo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Os filhos de Deus, conceito que a gente vai rebater na próxima quinta-feira, são na verdade o corpo do Filho único do Pai. Diga comigo: os filhos de Deus são o corpo do Filho único do Pai. Essa é a oração de Jesus em João 17, verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Estamos aqui? Vou repetir. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pergunto a vocês: quantos deuses há? Quantas pessoas na divindade? Quantos filhos de Deus há? Quantas pessoas? É o unigênito. Isso tem que mudar, inclusive, a nossa visão sobre a igreja, viu? Eu não ignoro, evidentemente, os muitos textos do Novo Testamento em que se fala sobre os filhos de Deus, como também não ignoro os muitos textos do Novo Testamento que falam sobre Pai, Filho e Espírito Santo. E eu sei que são um Deus só. É certo que somos muitas pessoas. Assim como o Pai e o Filho são autodiferenciados, são duas pessoas distintas, apesar de serem um único Deus. Os filhos e as filhas de Deus são um povo de diferentes pessoas, mas uma única noiva que aparece no Apocalipse ataviada como a esposa do Cordeiro. Vou te mostrar a noiva. É ela. Qual a importância disso? Enorme, enorme. A importância disso é enorme. Vamos ver isso ao fim da mensagem. Prosseguindo, os apóstolos proclamam que
Deus amou aqueles que ele redimiu na cruz, a ponto de adotar todos eles como seus herdeiros, para ver e compartilhar da glória na qual o unigênito dele veio, o Filho unigênito veio. Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, versos 4 e 5. Ele nos predestinou para ele, diga comigo, para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Efésios 1, verso 5. Agora 1 de João, capítulo 3, versos 1 e 2. Vede que grande amor, diga comigo, grande amor, aleluia, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia. Você resume todo o ensino do Novo Testamento em uma frase. Se falar do Novo Testamento como uma revelação em Cristo da paternidade do Santo Criador. Da mesma forma, você resume toda a religião do Novo Testamento se a descrever como sendo o conhecimento de Deus como nosso Pai, diga comigo, Pai Santo. Pai, olha só, Packer vai dizer que Pai é o nome cristão para Deus. Como os cristãos falam de Deus, Deus para o cristianismo é o Pai. Sendo assim, a gente pode ir para o último ponto dessa introdução. A primeira verdade que nós vimos, vamos revisar. A primeira verdade nós vimos, vamos falar juntos? O Pai é inacessível à mente humana. Segunda verdade, diga comigo, o Pai não é Pai de todos. Terceira, diga comigo, o Pai tem um filho, o Cristo. A quarta verdade, aquele que chega diante do Pai, chega como o Filho. E é essa a implicação de Deus ter um filho. Ninguém que chega diante do Pai, é o que vamos ver, ninguém que chega diante do Pai, chega como um estranho, chega como um filho menor, mas chega como filho. O filho do Pai. O filho amado em quem o Pai tem o seu prazer. A revelação para o crente de que Deus é o seu Pai, em certo sentido, é o clímax da Bíblia. Foi uma das últimas coisas a ser entregue para nós, um dos últimos tesouros a ser entregue para nós pelo Evangelho. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus deu para o seu povo um nome de aliança. Deus era chamado por Yahvé, o Senhor, Jeová, o Senhor. Utilizando esse nome, Deus se apresentou como o grande eu sou, aquele que é completa e consistentemente Ele mesmo. Ele é Ele completo. E sendo o que Ele é, e por Ele ser o que Ele é que tudo mais é como é. Ele é a realidade atrás de todas as realidades. Ele é a causa de todas as causas primárias. Ele é a origem de todos os eventos. Ele é.
passa a ser, porque Ele é. O que passa a existir só existe porque Ele é. Esse nome que o Senhor usa lá com Moisés na sarça, eu sou o que sempre fui, o que sempre serei, o autoexistente, o completo em mim mesmo, esse sou eu. O autossuficiente, o autogerado, aquele que não é gerado por nada, por ninguém, que não é transformado por coisas à volta, esse sou eu, eterno. Esse nome fala de soberania, esse nome fala de um ser livre de constrangimento, esse nome fala de um ser que independe de qualquer coisa fora dele mesmo. Mas Yahvé, esse nome da aliança, diz para Israel o que Deus é em si mesmo. Não enfatiza, preste atenção, não enfatiza o que Deus é na relação com eles. A ênfase é de Deus em si. É como o nome do Rei Supremo de Israel, a realeza das realezas, e glória a Deus por Ele ser o que Ele é. Não sou doido de desprezar essas coisas, a questão aqui não é essa. Esse nome era um nome enigmático, um nome que desperta humildade, um nome que desperta temor, um nome que envolve mistério, é o mistério do ser divino, um ser que não foi causado por coisa alguma. Há uma ênfase no Antigo Testamento que parece estar intimamente ligada a esse conceito de Deus, que é a ênfase na sua e santidade fala para nós de separação. É o Deus que está apartado do mal, é o Deus que inclusive está apartado do mundo, é a grandeza, é a majestade nas alturas, é o puro, tão puro que não pode sequer contemplar o mal. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque 1, verso 13. Um Deus tão santo que se aparta do mal. No Antigo Testamento, uma grande ênfase é, sem dúvida, o extremo cuidado ao se aproximar ou ao querer se aproximar do Deus Santo. Lembram-se lá da visão de Isaías, no capítulo 6, da profecia que leva o seu nome? O que gritam os seres? Toda a terra está. E diante disso, Isaías pensa que irá morrer. Mas se nós acompanharmos todo o Antigo Testamento, isso vai se repetindo. Por diversas vezes é ressaltado que o homem deve se manter à distância dessa presença santa. Lembram-se quando o Senhor chama Moisés para o alto do monte? Qual é a instrução para o povo? Sequer tocar no monte. Não cheguem nem perto, nem animal. Se animal chegar perto, diz o Senhor, que seja morto, apedrejado. Por diversas vezes no Antigo Testamento, isso é enfatizado. O Novo Testamento não esquece esse conceito, que é a santidade de Deus. Claro que não. Não esquece da exigência de humildade, da exigência de temor, que é necessária para que um homem se aproxime desse Deus. Mas surge um elemento novo. Os crentes do Novo Testamento tratam Deus como seu Abba, seu Papai. Pai. E o Espírito Santo ensina para eles chegarem diante desse Pai
Agora, usando essa terminologia, eles não vão dizer Yahvé, eles não vão dizer Jeová, eles vão dizer Abba, papai, paizinho, papai. A ênfase do Novo Testamento é na ousadia e confiança ao se aproximar dele. Diga comigo, ousadia e confiança. Efésios 3, verso 12. Nele, Cristo, temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Em Cristo, nele, como sendo parte dele mesmo. Não somos uma coisa estranha a ele, somos parte dele mesmo, somos o corpo de Cristo mesmo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo. Ou seja, a gente não chega com sangue morto, está entendendo? Ah, estou aqui com sangue de Jesus. Que ideia é essa? Você não está chegando com matéria morta. Eu volto para Hebreus capítulo 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, aproximemo-nos. Cheguemos como filho, Pai, Abba, eu chego aqui com o sangue de Cristo, correndo nas minhas veias, é sangue vivo. Deus não é Deus de mortos. É caminho vivo, não é caminho de morte. Ninguém está chegando, estou aqui, lambrequei minha Bíblia com sangue, agora eu vou orar. Meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Que coisa mais horrorosa. Chego diante de Deus com ousadia. Para os que são de Cristo, o Deus Santo é o Pai amoroso. É o Pai. É o Pai. Nada menos que isso. E nem há como ser algo além disso. Em Cristo somos filhos do Pai. Em Cristo pertencemos à sua família. Podemos e devemos nos aproximar dele sem medo e sempre termos a certeza de, em Cristo, sermos ouvidos. Diga comigo, aquele que chega diante do Pai, chega como filho. Não é como filho, é como o filho. É corpo de Cristo, não é teu corpo. Eu estou chegando aqui, a carne do pecado diante de Jesus. Não está entendendo? Em Jesus as coisas mudaram. O preço está pago, o acesso é livre. Aleluia. Estou aqui, Senhor, eu podre, indigno. Amém, se arrepende. Mas você chega diante do Pai, é lavado. Algo estava apagando aqui essa imagem. Agora, é meu filho, eu estou vendo. Percebo que é meu filho. É o filho no filho. Michel Henry vai dizer que é vida na vida. É vida na vida. É filho no filho. E Deus nos abençoe. Por favor, fique de pé no seu lugar.